Olá, meus queridos amigos e irmãos, que a paz do Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês. Nós estamos aqui, né? Porque Deus me incomodou de falar dessa passagem, principalmente pelos dias que nós estamos vivendo, né? E o Senhor, ele vem me incomodando esses dias todos. Então, assim, eu vou falar desse texto de uma forma bem tranquila, bem simples. Eu não vou aprofundar no assunto, eu vou apenas passar a mensagem que Deus quer. É muito profundo esse texto, só que eu quero falar de uma forma bem simples, para que todos entendam de uma forma simples e objetiva a mensagem que o Senhor quer passar. Quer falar alguma coisa, meu amor? Boa noite, paz do Senhor, meus queridos, minhas queridas. Aqui quem vos fala é o profeta Danilo, a missionária, né, Jô? Estamos aqui e para um propósito, né? Tem a missão de levar o evangelho a toda criatura, né? E é verdade que o meu esposo falou, ele vem há dias e falando para mim, né, em sonhos que ele teve, né, amor? E coisas que o Senhor fala com ele na intimidade sobre esses tempos, e Deus deu para ele a passagem de Daniel, da visão de Daniel, sobre como que eu posso falar? Algo que vem assim mostrando para a gente que está num princípio. Isso, no caso, é o Apocalipse de Daniel. Assim como tem o Apocalipse no Novo Testamento, no Antigo Testamento, né, a gente chama o Apocalipse de Daniel, que são coisas que são relacionadas ao futuro, meu amor. São coisas que estão para acontecer, né? A palavra calipse, ela fala sobre algo que está sendo desvendado, né? Algo que está ali, né? Trazendo a luz, né? Então é algo que vem após tudo que vai acontecer, né? Muitos acontecimentos de agora que muitos pastores, né? Profeta, eles mesmos estão assustados, né? Com os fatos que estão acontecendo, gente. É fenômeno natural, é coisa assim, em parte de governo, tanto no Brasil quanto fora, muitas previsões que assim, de dias, né, que o Senhor vem dando para profeta, e sabe que, como diz um grande pastor, estão sendo contados os minutos, né, nem as horas não são mais, né, amor? Com certeza, né? Minha esposa, com toda a sua sabedoria, né, ela expressou bem, né, aquilo que está vindo, né? E a gente estamos vivendo nesses tempos, né? E eu tô vendo muitas coisas acontecer e Deus está me chamando muita atenção, né, para esse texto. E agora a minha esposa, ela vai estar lendo, né? Para a compreensão de vocês, é todo o texto do livro de Daniel 7. A visão dos 4 animais simbólicos. No primeiro ano de Belsassar, rei de Babilônia, teve Daniel na sua cama um sonho e visões de sua cabeça. Escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando. Na minha visão da noite, eis que os 4 ventos do céu combatiam no mar grande, e 4 animais grandes, diferentes um dos outros, subiam no mar. O primeiro era como um leão e tinha asas de águia. Eu olhei até que lhe foram arrancadas as asas, e foi levantado da terra e pôs em pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes, e foi-lhe dito assim: Levanta-te, devora muita carne.
Depois disso, eu continuei olhando, e eis aqui outro semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas de ave nas suas costas. Tinha também esse animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés. O que sobejava era diferente de todos os animais que parecia antes dele, e tinha 10 pontas. Estando eu considerando as pontas, eis que entre elas subiu outra ponta pequena, diante da qual 3 das pontas primeiras foram arrancadas. E eis que nessa ponta havia olhos, como olhos de homem, uma boca que falava grandiosamente. Eu continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou. A sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã. O seu trono, chamas de fogo, e as rodas dele, fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o juízo, e abriram-se os livros. Então estive olhando, por causa da voz das grandes palavras que provinha da ponta. Estive olhando até que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. Enquanto os outros animais foi-lhes tirado o domínio, todavia foi-lhes dada prolongação de vida até certo espaço de tempo. Eu estava olhando as minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como o filho do homem, e dirigiu-se a um ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio, a honra e o reino, para todos os povos, nações e línguas. Servissem o seu domínio, é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino um único que não será destruído. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi abatido dentro do corpo, e as visões da minha cabeça me espantavam. Cheguei-me a um dos que estavam perto e pedi-lhe a verdade acerca de tudo isso. E ele me disse, e fez-me saber as interpretações das coisas. Esses grandes animais, que são quatro reinos que se levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão um reino e possuirão o reino para todo sempre, e de eternidade em eternidade. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do 4º animal. E era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferros e as suas unhas de metal, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobrava. E também das 10 pontas que tinha na cabeça, e da outra que subia, diante de qual caíram 3 daquela ponta. Digo que tinha olhos e uma boca que falava grandiosamente, e cuja aparência era mais firme do que os das suas companheiras. Eu olhava, e eis que essa ponta fazia guerra contra os santos, e os vencia, até que veio um ancião de dias, e foi dado o juízo aos santos do Altíssimo. E chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Disse assim o 4º animal: será o 4º reino da terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará
toda a terra, e pisará os pés e fará em pedaços. E quanto às 10 pontas daquele mesmo reino, se levantarão 10 reis. Depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e acabará a 3 reis. E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo. E cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues nas suas mãos por um tempo, e tempos, e metade de um tempo. Mas o juízo estabelecerá, e eles sentirão o seu domínio para o destruir e para desfazer até o fim. E o reino, o reino, e o domínio e a majestade de reis debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. E o seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Aqui findou a visão. Quanto a mim, Daniel, e os meus pensamentos muito plantavam, e mudou-se em mim o meu semblante, mas guardei essas coisas no meu coração. Amém, glória a Deus. Eu li o texto arrepiada do começo ao fim. Sim, isso é uma visão muito profunda. Essa visão foi um sonho que Daniel teve, né? Quando ele fala nas visões noturnas, ele está falando de um sonho que ele teve. Ele estava dormindo, né? Ele estava dormindo, adormecido. Porque era formas diferentes da gente falar hoje, né? Visão noturna. É que a gente estava dormindo, né? Deus te deu um sonho. As pessoas falam visão. Muitos que têm conhecimento não falam sonho, né, amor? Exatamente. E essa visão que Daniel teve retrata do que a gente está prestes a viver, né? Nesses tempos. Todo sonho e visão, ele tem vários sentidos, né? Esse tipo de profecia, de sonhos, eles geralmente têm mais de um sentido, eles são duplo sentido. Ao mesmo tempo que ele fala do passado, mas você pode ver que tudo que ele fala é do futuro, né? Que tem muitos teólogos que eles entendem isso como se fosse no passado, né? O leão, né? Que foi o reino da Babilônia, né? Aí teve os persas, né? Que foi o urso e tal. Só que, na verdade, Daniel estava falando era do futuro. Ele não estava falando que reis que viriam, que reinos que viriam, mas reinos que, bem dizer, reinariam no mesmo tempo, quase, né? Quando se fala-se do leão, que tinha asas como a águia, e que, de repente, ele ficava de pé, esse leão. E esse leão, as asas caíam e ele recebia um coração de homem, né? Isso representa hoje em dia os Estados Unidos, né? E o que vai acontecer? Nós estamos em 2024, o reino que virá agora, né? O candidato que virá agora no final do ano. E quando se fala-se, né, sobre o próximo é o leopardo, né? Leopardo, o segundo animal. O segundo animal, o leopardo, né, com 4 cabeças, com 4 asas, são 4 grandes reinos da Europa, né, da fase atual. E quando... Não, era o urso. Era o urso. Perdão, gente. É o que tinha 3 costelas. Tinha 3 costelas em sua boca. Esse urso, ele representa a Rússia. Esse urso, ele representa a Rússia, né? E tudo aquilo que ela vem pleiteando, né? Desde alguns anos para cá. Tudo que vem acontecendo na história. Só que, e o leopardo, né? Agora, que representa, né? Ali, alguns países da União Europeia. Então é o leopardo. O leopardo, ele é rápido.
Ele é veloz. O leopardo, ele tinha 4 asas, né? Então era um animal com 4 asas. Então essas, igual você falou, era União Europeia, né? Que era mais... Porque o leopardo ele tinha 3 costelas, que era como se fosse dentes, né? E o leopardo não, ele tinha 4 asas. Então era uma união, como diz, o Reino Unido. É o que você falou agora. Né? Isso. E o urso, ele tinha 3 costelas em sua boca, né? Isso representa, né, reinos que ele vem vencendo, que ele vem devorando, né? Só que, porém, tinha um quarto animal. E esse animal, ali fala que é um animal que não existe nessa terra, que todos os outros 3 animais existem, né? Por que que esse animal não existe na terra? Porque, na verdade, ele não representa uma nação ou um país, mas sim ele representa uma ideologia. E ele não representa um governo específico, de uma localidade específica. Ali, quando fala pontas, né, algumas traduções são chifres. Cada chifre representa um governo diferente. E ele fala também das grandiosas, porque tem várias traduções, né? Aqui na minha, ele fala grandiosamente. Então ele falava com soberba, né? E ele falava blasfêmias em outras traduções, né? E quem que falará essas coisas? Blasfêmia é quando a gente julga uma pessoa, condena uma pessoa. E esse aqui, eu posso entender assim, depois do terceiro, o quarto vai ser aquele que vai trazer o ante. Exatamente, meu amor. Esse quarto animal, ele tinha 10 chifres. Só que, porém, em um determinado momento, 3 chifres caem e cresce um chifre pequenino. Esse chifre tinha olhos como de homem, boca, né? E ele falava muito bem. O que representa? Esse chifre, ele representa o anticristo. Aí, qual é a explicação que eu quero dar para vocês? Como que caiu 3 chifres e cresceu um? Na verdade, quando o anticristo vier, essa ideologia, eu vou falar assim em código, né, para não cortar na plataforma, mas ela significou Então, esse nismo, vai surgir um líder que vai derrubar 3 grandes líderes desse sistema ideológico, e derrubando esses 3 grandes líderes, os outros 7 vão se aliar a ele. E todo mundo, ele vai enganar o mundo todo. Ele vai falar assim, aí, tá vendo? Eu venci o nismo, né? Então eu venci o Então, ser de bonzinho, né? Aquele que vai trazer a união. Todo mundo, aquele que não tem o conhecimento, vai falar assim, nossa, eu vou ficar do lado dele. Né? Ele veio para trazer a paz, acabou aquele sofrimento. Aí que é um engano, quando a pessoa não tem o conhecimento. Exatamente. Aí que vem o engano. Porque depois que ele enganar todo mundo, aí Daniel fala, né? Que passará um tempos. O plural é sempre 2, né? No caso, 2 tempos. E depois metade de um tempo. O que significa? Significa 1 ano. Depois mais 2 anos, que dá 3 anos, depois mais meio ano, que dá 3 anos e meio. Aí você vê que bate lá com o Apocalipse do evangelista João. Porque lá fala assim que o anticristo reinará por 7 anos. Só que nos primeiros 3 anos e meio vai ter paz. Ele vai vir, vai fazer acordos de paz. Ele vai trazer soluções para o mundo. E todos nós cristãos, tem gente que acredita assim, eu sou pré-tribulacionista. Tem gente que fala assim, eu sou pós-tribulacionista. Mas a verdade é a seguinte, que nós cristãos vamos viver até os 3 anos e meio aqui.
Quando chegar nos 3 anos e meio que ele virar a casaca, Jesus vai vir nos buscar. Aí começa a grande tribulação, os últimos 3 anos e meio. Então você vê assim que a palavra de Deus ela é muito clara. E Deus fala em enigmas e em parábolas. Ele cria uma história. Os sonhos são a voz de Deus em linguagem, né? Em imagens que representam a voz de Deus e que são interpretáveis, são enigmas. E esse enigma, ele representa isso, né? Que ele vai surgir, mas quando ele virar a casaca, né? Ele vai... essa ideologia vai voltar. Assim como aconteceu naquela guerra lá de 1940, né? Vai acontecer algo parecido, porque ele vai vir daquele jeito, ele vai vir, vai tentar enganar tudo. Agora sim, o que me traz alerta nisso tudo, né? A gente está acompanhando as notícias, hoje é dia 16/8/2024. Eu estava vendo hoje, minha esposa, que a Ucrânia está invadindo a Rússia, né? E a Ucrânia invadindo a Rússia é aquele negócio, tem coisas, nem tudo Deus revela pra gente, porque são coisas pro finais dos tempos. Mas a minha visão como homem, eu, Danilo, não é revelação de Deus nem nada, mas, me desculpa, a minha visão como homem pode ser que aquele Zelensky lá, né, pode ser que ele possa ser esse anticristo. Possa ser que ele vença a Rússia, né? Possa ser que depois ele se una com tudo isso. E interessante, no livro de Ezequiel, né, quando fala assim, né, que o grande exército que marchará, né, sobre o rio Eufrates, que estará seco, e vocês veem que as profecias estão se cumprindo, o rio está secando. Lá, se juntar a quantidade do exército da China e da Rússia, dá aquele tanto de soldado. Então, pessoas, a gente está aqui para alertar vocês, né? Vamos buscar o Senhor, né? Vamos aceitar Ele como nosso único suficiente Salvador, né? Deus, ele não tem religião, ele não tem placa de igreja, ele não tem denominação, mas é uma mensagem que Deus veio, né? Me pedindo todos os dias. Eu até falei de uma forma muito simples, né? Eu não fiz nada, não escrevi nada. Eu poderia ter escrevido aqui 1000 coisas, né? Eu poderia ter passado para vocês coisas profundíssimas, mas eu quero falar de uma forma simples para que vocês também, que são simples, compreendam. O mesmo Deus que fazia no passado é o que faz no futuro, né? E o mesmo Deus que falava antes é o que fala hoje em dia. E, meu amor, você quer deixar alguma consideração final? E sobre o que o meu esposo falou do 3 anos e meio, né? Que a gente tem a oportunidade agora, que tá assim, né? De boa, né? A gente não tá tendo perseguição, os cristãos ainda podem falar de Deus, pode ler a Bíblia, né? A Bíblia não está sendo impedida, não está sendo tomada da gente. Esse tempo a gente tem para buscar o Senhor de verdade, de entrega, ser o nosso primeiro amor, porque naquele tempo a pessoa vai ter a oportunidade ainda, só que tem uma diferença. Para vocês fica aqui a minha pergunta: vocês querem o quê? Ter uma coroa com várias pedrinhas de ouro, ou vocês morrer e ser julgado pelo Senhor como ficar como soldado de Cristo nos 1000 anos que terão, ou ficar aqui na terra ainda sofrendo a fome, a dor, tendo que viver de carne ainda, porque quando a gente for para a glória em corpo glorificado, a gente não vai ter mais isso. É verdade, meu amor. E você tá falando aí, agora sim, agora veio uma revelação de Deus, que é a revelação da palavra. Essa é a revelação pura, né, da verdade do que está escrito. Deus me falou o seguinte, que o chifre pequeno, porque é um líder que vai nascer de uma nação pequena. Aí agora, né, depois que eu falei do Zelensky
e que Deus me falou isso, aí você vê que algumas coisas fazem sentido. A minha certeza, eu não sei se é certeza, mas que Deus me falou que é um líder que surgirá pequeno. Por isso que o chifre era pequeno. Assim, não dá nada pro fulano. Exatamente. E vocês veem que depois esse animal será queimado, né? Ou seja, aí você vê assim, os finais dos tempos, né? Que ele será vencido por Cristo. Mas os outros reinos do mundo ainda continuarão por um tempo. Até ser restabelecido o tempo de Cristo, o reino de Cristo. Então você vê que a Bíblia, ela se cumpre, né, até chegar ao milênio, e é maravilhoso. Meus queridos irmãos, não repare, a gente teve hora que a gente se perdeu, porque quando a gente vai falar as coisas de Deus, o diabo se levanta. E aqui perto de casa aqui tem alguns bares e o som tá muito alto, vocês não vão ouvir aí, graças a Deus, eu creio, porque a gente tá usando o microfone de lapela para fazer essa gravação. Mas tá insuportável, tá difícil de falar, porque toda hora tira a gente da revelação, né? A música tem uma importância grande, tanto que o caído, né? O Lúcifer caído, que era um anjo de luz, que as suas asas mandavam sonhos, né? Ele era o da frente do louvor. Então ele usa muito a música para aquela dia a dia, né? E tira o foco mesmo, porque é um batuque, Então a gente está aqui tentando assim, no máximo desconectar a gente. Mas a música, ela influencia muito. Exatamente, as vibrações, né? No entanto, que Eliseu, certa feita, né? Eles queriam que ele desse uma palavra. Ele falou assim, não, então traga-me um tangedor que toque bem. E quando começou a tocar, o Espírito de Deus veio sobre ele. E a mesma coisa acontece com coisas, né, do diabo. Ele vem e começa a dar frequências, atrapalhando a frequência de Deus que há em nós. Mas o importante é a mensagem, né? O importante não é se ficou bonito ou não, mas o importante é vocês compreenderem aquilo que Deus está falando para vocês. Que Deus abençoe a vida de vocês e eu profetizo bênçãos na vida de vocês. Que Deus abençoe. Obrigada, pessoal, pelas inscrições de vocês, né? Nosso canal simples, mas assim, a gente tenta no máximo fazer para vocês com muito carinho. A gente às vezes demora, some aqui com o vídeo, pelo fato do dia a dia, né? Às vezes a gente fica assim, como é que a gente vai falar? O que a gente vai falar? Porque falar das coisas de Deus é sério, não pode ser de qualquer jeito. É verdade. Então, é isso aí, meus queridos irmãos. Que Deus abençoe vocês. Uma excelente noite. Rumine isso. Ore ao Senhor. Ore pela nossa nação. Ore pelo nosso Brasil. Para Israel. Pelo que vai acontecer agora, né? Terminando o que há de acontecer quando ele sofrer por responsabilidade, o outro lá, o Flá, que foi levantado como ministro, vai perseguir os cristãos. Então vamos orar para a igreja brasileira, vamos orar para aqueles que estão lá em cima. Lá tem muitos lobos, mas tem muitos verdadeiros. Ore também pelo pastor Silas Malafaia, tá? Que Deus abençoe a vida de vocês poderosamente. Um forte abraço. Paz, querido.